Vamos mergulhar em algumas das histórias mais conhecidas do mundo, mas por um ângulo que pouquíssima gente conhece. Histórias como a de Caim e Abel, a Torre de Babel, a Jornada de Abraão, todo mundo já ouviu falar, são pilares da nossa cultura. Mas e se a versão que a gente conhece for, na verdade, só um resumo? Pois é, existe um texto antigo que meio que preenche as lacunas. Ele dá motivações muito mais profundas para os personagens e transforma esses contos que parecem breves em verdadeiros épicos, cheios de diálogo intenso e confrontos super dramáticos. E é sobre esse texto que vamos conversar. Conhecido como o Livro de Jazar, ele oferece uma perspectiva totalmente expandida e, olha, muitas vezes surpreendente sobre as narrativas de Gênesis. Tá, mas o que é exatamente o Livro de Jazar? Ele não faz parte do cânone bíblico oficial, mas o curioso é que ele é mencionado na própria Bíblia. Pense nele como uma espécie de conteúdo extra, sabe? Um material que adiciona camadas de detalhes, explicando o porquê por trás dos eventos e dando voz aos personagens de um jeito que a gente não vê nos textos mais conhecidos e concisos. Para começar, vamos direto para a primeira e mais trágica rivalidade entre irmãos. A história de Caim e Abel é super famosa, mas o livro de Jazar nos dá o diálogo, a conversa que levou àquela tragédia. No livro de Jazar, o conflito não começa só com a inveja da oferta a Deus. Começa com uma coisa bem humana, uma disputa por território. Caim, o agricultor, vê o rebanho de Abel na terra que ele ara e vai tirar satisfação. Confronta ele diretamente. E a resposta de Abel não é nada passiva. Ele devolve com uma acusação tão forte quanto, transformando a briga numa questão de dívida. É basicamente ele dizendo: "Ah é? Você come a carne e usa a lã das minhas ovelhas, então me pague. Depois que pagar, eu saio." A tensão aqui sobe de uma forma absurda. E é aqui que a história toma um rumbo bem sombrio e premeditado. Caim não age só num impulso de raiva. Ele articula um raciocínio que é de arrepiar, questionando quem iria responsabilizá-lo pela morte do irmão. É a psicologia do crime sendo exposta, sabe? O que o Jazar faz é transformar uma história moral bem direta num drama familiar super complexo. O conflito vai se desenrolando passo a passo, movido por orgulho, por questões econômicas e, no fim, por uma lógica simplesmente fatal. Depois desse primeiro conflito, o livro abre o leque para explorar os extremos da natureza humana. Ele coloca lado a lado a retidão quase divina e a tirania mais absoluta. De um lado, a gente tem Enoque. No livro de Jazar, ele não é só um homem bom. Ele se torna um rei que une a todos, que ensina a sabedoria e estabelece a paz na terra por séculos. A justiça dele é tão grande que ele não morre. Ele sobe aos céus numa carruagem de fogo para governar entre os anjos. E aí, no outro extremo, Jazar nos apresenta em Nimrod. Ele não é só um rei poderoso, ele é a própria origem da tirania. E a fonte do poder dele? Isso é uma história à parte. A origem do poder de Nimrod é simplesmente fascinante, quase mítica. Tudo começa com as vestes de pele que o próprio Deus fez para Adão. Roubadas da arca por Cã, elas vão passando de geração em geração, em segredo. Quando Nimrod finalmente as veste, elas dão a ele uma força sobre-humana, tornando-o um caçador poderoso e permitindo que ele domine todo o mundo para construir o seu império. Todo esse poder leva a uma ambição sem limites, que se manifesta no projeto mais famoso e infame da antiguidade, a Torre de Babel. Gênesis nos diz que eles queriam fazer um nome para si mesmos, mas o Jazar, ele detalha as motivações de um jeito muito mais explícito e rebelde. De acordo com o Jazar, os construtores se dividiram em 3 grupos, cada um com um objetivo bem claro. O primeiro queria guerrear diretamente contra Deus. O segundo queria instalar seus próprios ídolos no céu. E o terceiro, pasmem, acreditava que podia literalmente ferir os céus com armas. Era uma declaração de guerra total contra a ordem divina. E é nesse mundo de tirania, de idolatria, que surge uma nova figura. O Jazar prepara o palco para um confronto épico entre a fé que estava nascendo e o poder já estabelecido. A história de Abrão no Jazar não começa com um chamado no deserto, não. Começa dentro de casa, com um ato de rebeldia. O pai dele, Terá, não é só um idólatra. Ele é um oficial de alto escalão do regime de Nimrod e também um fabricante de ídolos.
Quando o pai o confronta sobre os ídolos quebrados, Abrão não confessa. Pelo contrário, ele usa uma lógica brilhante, super irônica. Ele bota a culpa no maior ídolo, dizendo que ele ficou com raiva dos outros por causa de uma oferenda de comida e quebrou todo mundo. Ele meio que força o pai a admitir que os ídolos não têm poder nenhum. Só que essa lógica do Abrão, em vez de convencer, deixa o pai dele furioso. E Terá o entrega a Nimrod, a punição por desafiar os deuses do reino, morte na fogueira. E o irmão de Abrão, Arã, acaba sendo implicado e sentenciado junto. O que acontece em seguida é a prova de fogo, literalmente. A fornalha vira o teste de fé definitivo. Arã, que estava ali, indeciso, com o coração dividido, não sobrevive. Já Abrão, cuja fé era inabalável, é protegido. Jazar apresenta os dois resultados de forma bem direta, mostrando que a convicção de cada um determinou seu destino. E o milagre não foi só sobreviver, não. O texto especifica que Abrão andou no meio do fogo, ileso, à vista de todos, por 3 dias e 3 noites. Foi um desafio direto e uma humilhação ao poder de Nimrod. Então, o que a gente pode aprender com essas narrativas expandidas? Por que um texto como o Livro de Jassar continua fascinando tanta gente através dos séculos? O livro de Jassar mostra que essas histórias antigas são muito mais do que simples registros. Elas exploram as questões mais profundas da vida, a inveja econômica por trás de um assassinato, a ambição de desafiar os céus com uma torre e a coragem de uma única pessoa para confrontar um tirano com nada além da sua fé. E isso nos deixa com uma reflexão final. Quando a gente olha para além da superfície dessas narrativas que moldaram o nosso mundo, fica a pergunta: que outros detalhes, que outros dramas e que outras verdades podem estar ali, esperando para serem descobertos naquelas histórias que a gente achava que conhecia tão bem?